Resumindo tudo, 1 grama por equivalente. Esse é o segundo equivalente mais clássico da química. Aliás, não tem nenhuma precedência entre os dois. Os mais importantes, hidrogênio, 1 grama por equivalente. E oxigênio, 8 gramas por equivalente. Bem, podemos ir em frente. Agora veja o do ozônio. O do ozônio eu coloquei aqui, sabe para quê? Para você ver que vai dar a mesma coisa do que o do oxigênio. Não vai ter diferença. Repare cada número. O 48 de cima, o 2 de baixo, o 3 de baixo. Vamos ver cada um aonde saiu. 48. 3 oxigênios, 16 vezes 3, 48. O 2. O 2 é um módulo de menos 2. É o módulo do NOx. E o 3? Ué, não são 3 oxigênios? É a atomicidade. Então ficamos com 48 dividido por 6. 48 dividido por 6, chegamos outra vez aonde? 8 gramas por equivalente, porque afinal de contas, o ozônio é o oxigênio, então o equivalente tem que dar igual, tem que ser o mesmo, 8 gramas por equivalente. Vamos agora ver os equivalentes para os óxidos metálicos. A fórmula nos será muito familiar. Repare, o equivalente é a massa molar dividido pelo NOx total do cátion ou do ânion. Ué, onde é que nós já vimos essa fórmula? Nos sais. Claro, funciona exatamente igual. A única coisa que muda é que agora o ânion é sempre o oxigênio, é sempre menos 2. Então a fórmula fica muito fácil, a conta fica muito simples de ser feita. Repare comigo, K2O tem um oxigênio só, um oxigênio que é menos 2, em módulo 2. 94 sobre 2, 47 gramas por equivalente. Mais um, BaO. Um oxigênio só, está safo. Menos 2, 153 dividido por 2, 76,5 gramas por equivalente. Um terceiro, Fe2O3. Esse é o que eu te falei. Tem 3 oxigênios. Ótimo. 3 vezes menos 2, menos 6. Em módulo, 6. 160 dividido por 6 não vai dar conta exata. Repare lá quanto dá. 26,67 gramas por equivalente. Então vale a recomendação que eu te fiz. Tenta enrolar, tenta ir levando essa conta. Simplifica por 2, bota 80 sobre 3 e vai tocando. Provavelmente esse 3 simplificará com algum outro número. Combinado? Para onde vamos agora? Para os anidridos. Os anidridos também são óxidos, mas o comportamento é diferente. Nos anidridos, o que nós vamos é mentalmente ou por escrito, isso é com você, realizar a reação do anidrido com a água. Vamos ver quantos hidrogênios ácidos são gerados. E a fórmula será massa molar dividido por esse número de hidrogênios ácidos. Observe um primeiro exemplo para o CO2, anidrido carbônico. Será 44 dividido por 2, 22 gramas. Repare, 2. Bem, o 2 vem da reação, uma vez que CO2 mais água é H2CO3. Você tem 2 hidrogênios ácidos. Então, voltando lá na fórmula, 44 dividido por 2, 22 gramas por equivalente. Vamos a um outro exemplo. N2O5, que é o anidrido nítrico, vai dar 108 dividido por 2, 54 gramas por equivalente. De onde veio esse 2? Bem, uma vez que N2O5 mais água, dá 2 de HNO3. Então, são 2 hidrogênios ácidos, 2 Hs. Volta lá na fórmula, 108 dividido por 2, 54 gramas por equivalente. Você viu, então, que os anidridos não têm uma fórmula específica, mas é muito fácil. Basta você fazer a reação com a água e dividir pelo número de hidrogênios ácidos que essa reação com a água gerar. Vamos à nossa última fórmula de cálculo de equivalentes. Equivalentes em reações redox. Nas reações de redox, o equivalente será a massa molar dividido pelo número de elétrons ganhos ou perdidos. Observe, por exemplo, o equivalente do permanganato de potássio. No permanganato de potássio, em meio ácido, o manganês, que é mais 7, cai para mais 2. Ocorre uma reação de redução, já que ele é um agente oxidante. De mais 7 para mais 2, temos uma variação de 5, ou seja, 158 gramas dividido por 5, 31,6 gramas por equivalente. Terminamos todos os nossos cálculos de equivalentes, que seriam inteiramente inúteis se não fossem vir a ser usados na nossa próxima grandeza química, que é a normalidade, que é a que vai nortear todo o final
da nossa aula. Bem, mas o que é normalidade? Me acompanhe na fórmula. Normalidade é calculada dividindo o número de equivalentes por V. Onde o que é V? Ah, bom, V vai ser sempre a mesma coisa. O volume da solução em litros. Como é que eu posso calcular esse número de equivalentes? Dividindo a massa pelo equivalente. Esse M, massa, vai ser sempre a mesma coisa. É a massa do soluto em gramas. Juntando essas duas fórmulas, chegamos a uma terceira, tão importante que é chamada de fórmula fundamental. N igual a M sobre V vezes EC. Devagarinho vamos vendo cada coisa. O que é o M? Massa do soluto em gramas. O que é o V? Volume da solução em litros. E EC? A EC é o equivalente, claro, o equivalente do soluto. Esta fórmula é tão importante que é chamada de fórmula fundamental. Mas agora temos uma outra, que é um quebra-galho fantástico. Ela nos liga normalidade e molaridade de maneira muito simples. Observe a fórmula. N igual a mx. Normalidade igual a molaridade vezes x. Que x é esse? Ah, o x. O x é o denominador da massa molar no equivalente, aquele número que tem que ser um inteiro. X pode ser 1, 2, 3, 4. O x que nós usamos para os ácidos, para os hidróxidos, para os sais. Essa fórmula é muito útil, nos permite uma passagem rápida. Esta fórmula eu sei como é que decora. É só lembrar de não mexa, viu? Não mexa. Isso mesmo, Gotinha, você teve uma boa ideia. Não mexa. NMX. Uma boa ideia realmente. Mas vamos agora à titulação. Bem, e o que é titulação? Titular, também chamado de dosar, é descobrir a concentração de uma solução que não foi você que preparou. Ou seja, uma solução que para você tem concentração desconhecida. Nós vamos reagir a essa solução de concentração desconhecida com uma solução que nós é que preparamos, ou seja, uma solução de concentração conhecida. E pela reação, nós vamos descobrir o que não sabemos, a concentração pedida. Bom, para isso, é fundamental saber quando a reação termina. Para saber como a reação termina, precisaremos de um indicador. Vamos ver isso já já. Vamos primeiro às fórmulas básicas. Repare aqui. V1 vezes N1 me dá o número de equivalentes de uma solução. V2 vezes N2 me dá o número de equivalentes da outra solução. Se as soluções reagiram, o número de equivalentes tem que ser igual. V1N1 igual a V2N2. Se um desses termos for a incógnita, é facilmente descoberto. Agora, se uma solução reagir com um sólido, essa fórmula se afeta pouca coisa. V1 vezes N1 é o número de equivalentes da solução. Massa sobre equivalente é o número de equivalentes do sólido. E, novamente, se reagiram, o número de equivalentes tem que ser igual. Se um desses termos é desconhecido, se descobre facilmente por essa fórmula. Tá ok? São simples as fórmulas que nós vamos usar. Já sei que vocês tinham achado que eu tinha sumido. Sumi não. Fui buscar uma água bem quentinha para derramar. Ih, caramba, tá quente mesmo. Tá fazendo fumaça. Uma água bem quentinha para prepararmos uma experiência especial com um suco de repolho roxo. Devolvendo ao companheiro aqui. Obrigado. E agora, repolho roxo, igualzinho ao que vende na feira. Nós vamos pegar uns pedaços, picar e jogar aqui dentro. A água bem quente vai tirando a substância ativa que faz o repolho ser roxo. Se você quiser saber, o nome dessas substâncias são flavonoides. A cenoura, por exemplo, também tem flavonoides, só que de outra cor. Esses aqui, daqui a pouco essa água vai estar quase com a cor desse repolho, ou seja, essa água vai estar roxinha. Mais um pouquinho, eu acho que com mais isso resolveu o nosso problema. Só tem um problema se me der fome e eu resolver comer esse repolho roxo. Bem, mexendo um pouquinho para ajudar a dissolução dos flavonoides, a gente precisa, acho que precisa de mais um pouquinho de repolho. Vamos lá, mais um pouquinho de repolho.
desajeitado é comigo mesmo. Mais um pouquinho de folhas de repolho. Eu acho que está no ponto. 2 pedacinhos que escaparam aqui. Bem mexido. Bem, pessoal, está prontinho. Está aqui o nosso suco de repolho roxo, que ficou aqui bastante azulado. Repara só, há uma flutuação, porque isso não é uma substância industrial. Então depende do repolho que a gente usou, depende da água que é usada, jamais é água pura. Deixa eu te mostrar agora as variações de cor. Meu assistente vai me trazer um copinho para eu pegar. Eu vou pegar uma quantidade razoável do nosso indicador e transferir para o becker.